Fala galera, e aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então para mais uma aula de Missionários da Luz? Muito bem, hoje é a nossa 7ª aula e nós vamos estudar o capítulo 7, que se chama Socorro Espiritual. Não se esqueçam que as nossas aulas são postadas sempre na terça e na sexta. Então, para você não esquecer, fique à vontade para se inscrever no canal, tá certo? Sem mais delongas, vamos lá ao capítulo 7. Então, vocês vão se lembrar que André e Alexandre estavam na casa de um frequentador de um centro espírita que tinha um certo desequilíbrio no campo sexual, porém a sua esposa, Cecília, ela era uma mulher extremamente equilibrada e muito devotada, ela sempre recorria à oração, e isso fazia com que o seu ambiente doméstico, o seu lar, era completamente protegido daqueles espíritos que eram obsessores do seu marido. Então, quando ele voltava para casa, aqueles espíritos não tinham oportunidade de entrar, porque era um lar completamente protegido por conta da oração. A gente viu isso na nossa aula passada, o poder da oração. Então, André Luiz e Alexandre saíram daquela residência porque viu que o rapaz estava muito bem acompanhado ali da sua esposa, que servia de verdadeira médica, porque além de proteger o ambiente contra o acesso daqueles espíritos menos esclarecidos, ela também fazia a renovação das energias espirituais do rapaz no momento do sono físico. Então, ele estava em boas mãos e André e Alexandre voltaram para a via pública, estavam conversando, né? E André observando tudo na rua, vendo muitos grupos de desencarnados que eram obsessores, que eram baderneiros, também grupos de desencarnados que estavam ali realizando socorros espirituais. E Alexandre dá uma informação muito interessante, ele diz que o auxílio desses grupos benfeitores, né, inclusive eles, né, Alexandre e André, era mais proveitoso no período noturno, porque alguns recursos que eles utilizavam, né, na magnetização de energias mesmo, o sol acabava atrapalhando um pouco. Então, funcionava melhor à noite, porque o magnetismo lunar ele funcionava como um grande potencializador das energias desses benfeitores. Então, o Sol, ele é muito importante, por exemplo, e ele vai dizer nesse capítulo também, mais na frente, ele é muito importante na dissolução de pensamentos inferiores, por exemplo, no combate a bactérias de ordem inferior. Então, se nós estamos ali em contato direto com o Sol, ele vai estar funcionando para quebrar um pouquinho das nossas vibrações negativas. O Sol funciona, né? Já vamos aí todo dia tomar um sol, porque, né, a gente com certeza está com às vezes a vibração mais baixa, às vezes um pensamento mais, né, mais baixo. Então vamos correr para o sol, porque é uma das ferramentas que nós temos para fazer com que isso dissolva. Então, e a gente já até estudou, se eu não me engano, em Mensageiros, tem um curso completo aqui no canal, o tanto que o Sol faz com que nós permanecemos vivos. Porque se não fosse o combate constante dos raios solares contra as bactérias de ordem inferior que vem através do nosso pensamento desequilibrado, o meu pensamento desequilibrado que junta com o outro, vai formando aquelas nuvens, né, que causam muitas doenças e pandemias. Está lá em Mensageiro, gente, não estou inventando não. Se não fosse os raios solares combatendo essas nuvens de bactéria inferior, não existia vida na Terra. Não existiria, de forma alguma. Era muita doença, era muita pandemia e não ia ter como a gente sobreviver aqui. Então, olha a importância do sol. Vamos tomar sol. Aproveitar que a gente mora num país tropical, que sempre tem bastante sol. Vamos tomar um solzinho para nos ajudar. E a Alexandre fala para André que os raios solares ele combate tanto, né? Ele é tão potente que muitas vezes o auxílio de benfeitores é mais eficiente à noite, porque o magnetismo lunar contribui para ampliar ainda mais esse resultado.
E não quer dizer que durante o dia a espiritualidade superior não trabalhe, né? Não vão trabalhar porque o sol, de forma alguma, né? Eles trabalham a todo momento, de dia, de noite. E é importante é interessante essa questão do magnetismo lunar que eles colocam aqui, porque contribui, inclusive, para quando nós estamos com pensamentos desequilibrados no período noturno. Então, não tem um raio de sol para poder desmantelar um pouquinho isso, né? Quando a gente tem um pensamento desequilibrado. Quando a gente tem um pensamento desequilibrado no período noturno, ele ganha uma dimensão maior do que durante o dia. Porque durante o dia tem o sol que combate e durante a noite tem o magnetismo lunar que amplia. Estão conseguindo entender, pessoal? Não sei se eu consegui me expressar bem. Qualquer dúvida, vocês sabem que aqui na descrição do vídeo tem o meu e-mail. E aí vocês fiquem à vontade para me perguntar. Então é isso. Então, o período noturno era um período em que a espiritualidade superior trabalhava bastante. E aí, André e Alexandre estavam andando pela via pública e foram interpelados por uma senhora que parecia muito preocupada. Alexandre já a conhecia pela maneira que eles se cumprimentaram. E ela disse que estava com o filho em uma situação muito complicada. Ele encarnado, ela já desencarnada. E ele estava à beira de um desencarne. Poucos minutos mais e ele já iria desencarnar. E não era a hora, porque ele ainda tinha assuntos pendentes. E por que ele ia desencarnar antes da hora? Adivinha? Gente, adivinha? Porque ele estava com pensamentos desequilibrados, estava com preocupações excessivas. Ele estava com preocupações excessivas e isso ia causar um derrame. Não era hora dele morrer, não era. Mas era tanta preocupação que ele estava trazendo para dentro de casa, para ele mesmo, ele não conseguia deixar a mente quieta. E os pensamentos iam causar um derrame e ele ia morrer. Olha só. Isso a gente sempre, pelo menos eu, né? Sempre trago essas histórias para mim. Meu Deus, eu fico pensando, meu Deus, aquela semana eu fiquei tão preocupada. Nossa, eu não conseguia nem dormir. Muitas vezes acontece isso, né, gente? Ainda mais um momento que a gente vive, um momento complicado. E a gente nem imagina as consequências que traz realmente para nós esse tipo de preocupação. E às vezes a preocupação, às vezes são pensamentos ruins, pensamentos baixos, que a gente acaba entrando assim na onda e muitas vezes se esquece de orar, ou não vou fazer mais evangelho, fica mais rebelde, né? Quem de nós nunca passou por isso? E o tanto que isso nos atinge, a gente não tem ideia. Quando é que a gente vai imaginar que preocupações excessivas causariam o desencarne de uma pessoa? Então, sem perder tempo, Alexandre correu para lá, para a casa desse Antônio, o nome dele, e viu que o desencarne não realmente ia ser em poucos minutos. Tinha formado um coágulo no cérebro e ia explodir. Ia explodir a qualquer momento. E André observa que ele estava dormindo, né? O Antônio estava dormindo, o espírito estava afastado, mas muito desequilibrado, muito perturbado. E aí Alexandre já começa a agir, já se aproxima do espírito do Antônio e fala o seguinte para ele: você, Antônio, foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificado, as preocupações excessivas. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Gente, se tem alguém com preocupação excessiva aí assistindo esse vídeo, pare agora. Clareie essa mente aí. Intensifique o desejo de retomar células físicas enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para suas necessidades. Ele fala isso com o Antônio, que estava meio perturbado, mas parece entender assim o todo. Eu preciso me acalmar e desejar voltar ao meu corpo físico.
Ele estava quase se separando já, quase o desencarne acontecendo. E aí, Alexandre faz uma oração rapidamente, como se estivesse chamando alguém. Como se estivesse chamando alguém. Ele até comenta com o André, acho que o grupo do Francisco não deve estar longe. Ele faz uma oração e pelo pensamento ele consegue chamar o grupo do Francisco, que era um trabalhador espiritual que tinha uma equipe de 8 pessoas, 4 mulheres, 4 homens. E aí Alexandre fala: Francisco, a situação aqui é grave. O desencarne se aproxima, mas não é a hora. Nós precisamos da cooperação de um irmão encarnado que esteja em boas condições de ajudar. Olhem só que interessante. Estavam ali André, Alexandre, Francisco, mais 8 desencarnados, mas eles precisavam, naquele caso específico, para ajudar aquele doente encarnado, da energia, do magnetismo de uma pessoa encarnada também. Olha como nós também podemos ser úteis no momento do sono. Agora, se a gente estiver desequilibrado, se a gente vai dormir, né, com pensamentos baixos, sem fazer prece, sem fazer evangelho, vamos ajudar a espiritualidade? Não vamos. Não vão contar com a gente. Mas nesse caso, eles tinham o Afonso. O Francisco pensou um pouco e falou: não, o Afonso com certeza está em boas condições de vir ajudar. Saiu, rapidamente retornou com o Afonso, que era um encarnado, que estava ali no momento do sono, desprendido do corpo físico. E aí, Alexandre falou: Afonso, estenda suas mãos aqui na cabeça do Antônio, que você vai servir como um instrumento de auxílio. Rapidamente o Afonso fez isso, colocou as mãos como se fosse um passe, mas bem próximo da cabeça do doente, e Alexandre ficou atrás, como se fosse uma transfusão de energias. A energia vinha do Alexandre, que era um espírito muito elevado, né? Provavelmente o mais elevado dali, e passava pelo Afonso, que era o encarnado, que era o intermediário, e ia para o Antônio, que era o doente. Então, esse magnetismo que nós temos, nós encarnados, né? Esse magnetismo realmente muitas vezes colabora, muitas vezes não, sempre colabora quando a gente está numa condição assim, equilibrada. Então, isso aí ficou 25 minutos, o coágulo foi sendo reabsorvido pelo organismo, e aí eles conseguiram salvar aquele companheiro que estava perto de desencarnar. E aí Alexandre falou com a mãezinha dele, que estava ali, né? Estava ali chorosa, preocupada. Olha, conseguimos estender por 5 meses. Ele vai conseguir ficar vivo, encarnado, né? Por mais 5 meses. Mas se as preocupações excessivas continuarem, ele desencarna antes. Então, tenta intuir ele, tenta conversar com ele quando ele sair do corpo físico, para que ele resolva o que ele tem que resolver, porque ele tinha umas pendências ainda, né, antes de desencarnar. Já era um senhor, já tinha uns 70 e poucos anos. Já ele iria desencarnar, mas ele precisava resolver algumas coisas, só que essas preocupações excessivas estavam fazendo com que ele desencarnasse antes da hora. Então, olha, tenta fazer com que ele não se preocupe, senão ele não vai aguentar os 5 meses. Aí a mãezinha agradeceu, ficou ali com ele, ele desperta, né? Ele acorda com a sensação de ia morrer. E ele começa a gritar, né? Ele já acordado: eu tô morrendo! E as filhas vêm desesperadas: meu Deus, o pai tá morrendo! E aí o Alexandre até brinca com o André, fala: olha, quando os encarnados estão aí gritando e se atropelando é porque o nosso serviço já foi concluído. Então, ele com aquela sensação de morte, sendo que na verdade ele ia viver mais tempo. Então, André pede para Alexandre para ter uma conversa mais próxima com o Francisco, que era o líder do grupo, daquele grupo de desencarnados que vieram ajudar. E o Francisco esclarece que existem vários grupos de benfeitores, cada um tem a sua especialidade. Aquele grupo em especial atendia a doentes e moribundos, mas tinham vários grupos com outras especialidades. E Francisco conta que eles eram ligados a Nosso Lar, que é a mesma colônia do André, e ele diz o seguinte para André, aquilo que eu já comentei com vocês, mas olha as palavras do Francisco. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie.
boas ou más. Então, ele está falando aqui dos doentes porque era a especialidade dele, né, o Francisco. Normalmente, os pensamentos ruins dos doentes durante o dia, os raios solares destruíam, mas à noite, com o magnetismo lunar, eles eram ampliados. Então, o trabalho deles era mais complicado à noite, porque eles tinham que fazer todo esse reequilíbrio dos doentes que à noite ficavam pensando em coisas ruins. Esse capítulo me fez refletir muito, gente, a respeito disso, né? Dos pensamentos que a gente vai tendo no decorrer do dia e da importância de ter um equilíbrio, em especial à noite. Claro, o ideal é termos o equilíbrio o dia todo. Isso aí, ok. Mas a gente sabe que na prática a gente não consegue. Mas à noite nós precisamos ter um esforço ainda maior. Porque se à noite estamos com pensamentos ruins, o magnetismo lunar vai fazer com que eles se ampliem, com que a gente tenha uma noite de sono ruim, que o nosso espírito fique acompanhado de espíritos inferiores. Então nós precisamos ter uma atenção ainda maior durante a noite. Durante todo o dia, mas especial no momento da noite, né? Fica aí o alerta para todos nós. Bom, essa foi a nossa aula. Encontro vocês na próxima semana, se Deus quiser.